Artigo 458. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário para todos os efeitos legais, habitação, ou vestuário, ou outras prestações in natura, que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado, e em nenhuma hipótese será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Parágrafo 1º. Os valores atribuídos às prestações in natura deverão ser justos e razoáveis, não podendo exceder, em cada caso, os dos percentuais das parcelas componentes do salário mínimo. Parágrafo 2º. Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. Inciso 1. Vestuários, equipamentos e outros acessórios, fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação do serviço. Inciso 2. Educação em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Inciso 3. Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno em percurso servido ou não por transporte público. Inciso 4. Assistência médica, hospitalar e odontológica prestada diretamente ou mediante seguro-saúde. Inciso 5. Seguros de vida e de acidentes pessoais. Inciso 6. Previdência privada. Inciso 8. O valor correspondente ao Vale Cultura. Parágrafo 7. Parágrafo 3º. A habitação e a alimentação fornecidas como salário-utilidade deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 25% e 20% do salário contratual. Parágrafo 4º. Tratando-se de habitação coletiva, o valor do salário-utilidade a ela correspondente será obtido mediante a divisão do valor do justo valor da habitação pelo número de coabitantes, vedada em qualquer hipótese a utilização da mesma unidade residencial por mais de uma família. Parágrafo 5. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas, não integram o salário do empregado, para qualquer efeito, nem o salário de contribuição, para efeitos do previsto na alínea Q do parágrafo 9 do artigo 28 da Lei 8.212. Artigo 459. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações. Parágrafo 1º. Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado o mais tardar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Artigo 460. Na falta de estipulação do salário, ou não havendo prova sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a perceber salário igual ao daquela que na mesma empresa fizer serviço equivalente ou do que for habitualmente pago para o serviço semelhante. Artigo 461. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Parágrafo 1º. Trabalho de igual valor, para os fins deste capítulo, será
o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Parágrafo 2º. Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º deste artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade, ou por apenas um destes critérios dentro de cada categoria profissional. Parágrafo 4º. O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental, atestada pelo órgão competente da Previdência Social, não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. Parágrafo 5º. A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Parágrafo 6º. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa em favor do empregado discriminado no valor de 50%, no limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Artigo 462. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiamentos de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Parágrafo 1º. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. Parágrafo 2º. É vedado à empresa que mantiver armazém para a venda de mercadorias aos empregados ou serviços estimados a proporcionar-lhes prestações in natura, exercer qualquer coação ou induzimento, no sentido de que os empregados se utilizem do armazém ou dos serviços. Parágrafo 3º. Sempre que não for possível o acesso dos empregados a armazéns ou serviços não mantidos pela empresa, é lícito à autoridade competente determinar a adoção de medidas adequadas, visando a que as mercadorias sejam vendidas e os serviços prestados a preços razoáveis, sem o intuito de lucro e sempre em benefício dos empregados. Parágrafo 4º. Observado o disposto neste capítulo, é vedado às empresas limitar, por qualquer forma, a liberdade dos empregados de dispor do seu salário. Artigo 463. A prestação em espécie do salário será paga em moeda corrente do país. Parágrafo único. O pagamento do salário realizado com inobservância deste artigo considera-se como não feito. Artigo 464. O pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo, assinado pelo empregado, em se tratando de analfabeto mediante sua impressão digital, ou não sendo esta possível, a seu rogo. Parágrafo único. Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim, em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho. Artigo 465. O pagamento dos salários será efetuado em dia útil e no local do trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária
observado o disposto no artigo anterior.